Daniel gostava muito de andar de moto e idade nas mãos e nos pés. Foi a vários hospitais, mas a causa permaneceu um mistério. Por fim, diagnosticaram-lhe a síndrome de senilidade prematura quando tinha 31 anos. Foi gradualmente perdendo o controle das suas pernas e quase caiu de um telhado. Acabou por perder o seu emprego e a mulher com quem vivia também o abandonou. Com o envelhecimento dos vasos sanguíneos dos seus pés, veio a gangrena e, por fim, a amputação. Je suis comme une personne âgée, mais je n'ai pas encore le caractère, je n'ai pas le laisser-aller d'une personne qui s'alite et qui reste dans son lit sans réagir. Moi, j'ai envie de réagir, j'ai envie de me battre, jusqu'au jour où je ne pourrai plus me battre. Le jour où je ne pourrai plus me battre, donc, je verrai à ce moment-là ce qu'il me reste à faire. Je sais ce que je ferai, moi, mais ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Donc, pour l'instant, on va essayer, on va vivre. Je me suis dit que j'ai pas fait grand-chose jusqu'à aujourd'hui, que s'ils avaient besoin de moi, ils m'ont fait des prélèvements de sang, ils ont envoyé à Seattle, à Okinawa au Japon aussi, et dernièrement ils ont trouvé donc ce gène. O sangue de Daniel Henry foi enviado para o professor George Martin, em Seattle. O professor Martin investiga a síndrome de Werner. Ele colheu amostras de sangue de indivíduos em todo o mundo e dirigiu a investigação em busca de um fator comum nos seus genes. Em 1996, o gene responsável pela doença foi descoberto. O fator comum era uma mutação no cromossoma 8. Se uma pessoa herdar este gene, tanto da mãe como do pai, não há produção de um determinado tipo de proteína. Essa proteína é uma enzima necessária para desfazer a dupla hélice do ADN. Quando há uma combinação de letras semelhante no ADN, as letras podem trocar de lugar e o ADN deixa de funcionar adequadamente. O ADN fica danificado. Pensa-se que esta enzima repara estes estragos e previne os danos no ADN. Contudo, se a enzima deixar de funcionar devido a essa mutação, os danos vão se acumular. Pensa-se que a causa do rápido envelhecimento do Daniel seja a acumulação de lesões no seu ADN. Pensa-se atualmente que a acumulação destas lesões o principal obstáculo no caminho da imortalidade. Até o ADN das pessoas saudáveis sofre danos todos os dias. Para gerar energia, o corpo necessita de oxigênio. Depois do oxigênio ser captado através da respiração, é levado a todas as células do corpo. É depois utilizado numa reação química nas mitocôndrias, localizadas no interior da célula para produzir energia. Neste processo, o oxigênio tem um eletrão a mais e é instável. Assim, vai tentando libertar-se desse eletrão extra. Ao oxigênio neste estado, chama-se superóxido. O oxigênio liberta o eletrão na célula e danifica. O oxigênio entra no núcleo de uma célula e altera a função do ADN.
Pensa-se que provoque danos em milhares de locais no ADN de uma célula num só dia. Contudo, o ADN possui alguns mecanismos que impedem os danos de serem imediatamente fatais. Um deles é a produção de enzimas que reparam os estragos. O ADN também é capaz de produzir enzimas que removem os estragos, corrigindo-se a ele mesmo. Contudo, a sua capacidade de reparação é limitada e os danos acabam por se acumular. A enzima de vigilância tem a função de descobrir a quantidade de lesões que persiste. Quando esta enzima decide que não é capaz de reparar as lesões, dá ordens à enzima de destruição para fragmentar o ADN. Chama-se a isto apoptose, ou simplesmente o suicídio de uma célula. As células, com os danos graves no ADN, suicidam-se para que não danifiquem todo o organismo. Se morrer uma célula no cérebro, o seu número diminui e a função começa a deteriorar-se. Se o número de células musculares cardíacas diminui, vai passar a circular pelo corpo uma quantidade de sangue insuficiente. Estes são alguns dos fatores que iniciam o processo de envelhecimento. Se conseguirmos diminuir a quantidade de lesões sofridas pelo ADN que levam ao envelhecimento, será possível lentificar todo esse processo? Zenai Nakamura vive em Okinawa. Apesar de ter mais de 80 anos, continua a ir pescar sozinho quase todos os dias. Zenai utiliza uma técnica de pesca tradicional de Okinawa, mergulhando sem equipamento. Ele prepara as redes nos recifes de coral e força os peixes a dirigirem-se para a rede com apenas uma longa vara. Já só há alguns pescadores que sabem utilizar esta técnica tradicional. Em Okinawa, um pescador é chamado Uminshu, que significa homem do mar. Para nos tornarmos um Uminshu, temos de ser capazes de avaliar as marés e os hábitos dos peixes. Além disso, é necessário ter força e resistência suficientes para mergulhar desde o nascer até ao pôr do sol. Na Universidade de Ryukyu foi conduzida uma investigação numa série de células de Zenai danificadas pelo superóxido. Esta é uma célula de um rato velho. As áreas danificadas estão coradas a vermelho. À medida que envelhecemos, as áreas danificadas aumentam. Os idosos de Okinawa, tal como Zenai, têm poucas destas áreas. Pensa-se que uma das razões deste facto seja uma enzima no cromossoma 21 que previne o aparecimento das lesões de forma poderosa. Podemos chamar a esta enzima unidade de defesa do ADN. Ela remove o elétron extra do superóxido. Desta forma, a quantidade de lesões no ADN diminui e o envelhecimento é prevenido.
A potência desta enzima varia de pessoa para pessoa. Pensa-se que a potência das enzimas nos idosos de Okinawa, incluindo Zanei, seja maior que a das outras pessoas que habitam noutras regiões. Vemos os nossos corpos a envelhecer diariamente à medida que o nosso ADN é danificado. O envelhecimento começa com uma diminuição do número de células. Será realmente impossível substituir as células perdidas? O nosso corpo produz células novas por divisão celular. Este processo faz com que seja possível a substituição de células no interior de um vaso sanguíneo que ficou danificado. Contudo, quando por qualquer motivo se torna difícil para uma célula dividir-se, o organismo deixa de produzir células novas e é isto que leva ao envelhecimento. Outro obstáculo no caminho da imortalidade está escondido no próprio mecanismo de divisão celular. Shigeki é neto de Zanei. Em breve terminará o ensino secundário. Ele quer seguir as pegadas do seu avô, a quem se referiu como o Mago do Mar. Após a conclusão dos estudos, Shigeki quer aprender as técnicas dos umishu com o seu avô, enquanto estuda novas formas de criar peixes. As células das pessoas jovens como Shigeki dividem-se ativamente. Contudo, as células das pessoas idosas não se dividem tão frequentemente e, por fim, já não o fazem. Durante muito tempo pensava-se que as células se dividiam indefinidamente. Contudo, o professor Leonard Hayflick, após cultivar células continuamente, descobriu um estranho fenómeno, um limite para o número de vezes que uma célula se consegue dividir. We also observed that the cells must have a counting mechanism, or a clock. There is a strong correlation between the number of population doublings and the longevity of the species. For example, in mice, they undergo about 15 or 20 population doublings. In humans, embryonic cells undergo between 50 and 70 population doublings. The species that has the most number of doublings is the Galapagos tortoise, which has about 125 doublings, and the maximum age is about 175 years. O que é este relógio escondido nas células? A morte agarrou o médico com mãos frias como gelo e levou-o para uma caverna. Estas são as velas da vida. As maiores são as das crianças, as mais pequenas são as dos idosos. Por favor, mostra-me a minha vela, disse o médico. A morte apontou uma vela prestes a apagar e disse: Vê, esta é a tua.
Esta é a história das velas da vida, das fábulas dos irmãos Grimm. Há um relógio nas células cuja corda vai diminuindo, tal como o tamanho destas velas. Num artigo publicado em 1990 estava escrito que cada vez que uma célula se divide, o ADN vai ficando mais curto. Esta região, que vai ficando mais curta, está aqui a brilhar nas extremidades dos cromossomas. Vamos ampliar esta zona. Um cromossoma é um filamento enrolado de ADN. Se virmos as suas extremidades mais de perto, podemos observar que há 10.000 letras TTAGGG repetidas. Esta região chama-se telómero. Graças aos telómeros, os cromossomas não se agarram uns aos outros topo a topo. Vamos corar o telómero a vermelho usando um método especial. Podemos ver que as manchas vermelhas vão ficando mais pequenas à medida que o telómero fica mais curto. Se compararmos o comprimento do telómero de uma célula que já se dividiu 18 vezes com uma que já se dividiu 65 vezes, vemos que a célula mais velha tem um telómero mais curto, alguns milhares de letras. Por que motivo fica mais curto o telómero em cada divisão celular? Quando uma célula se divide em duas, cada cadeia de ADN tem de ser dividida em duas. Para que isto aconteça, é desfeita uma pequena parte da dupla hélice do ADN e as enzimas copiam essa região. As enzimas percorrem a região em que o ADN foi desenrolado e copiam-na, unindo-a à região que anteriormente tinha sido duplicada. Contudo, as enzimas nem sempre se conseguem adaptar à extremidade do ADN. Por isso, as regiões que não podem ser copiadas são perdidas e o telómero fica mais curto. Quando o telómero fica mais curto, os cromossomas agarram-se uns aos outros, causando anomalias na célula. Por isso, as células estão programadas para pararem de se dividir antes que isso aconteça. O telómero fica mais curto de cada vez que uma célula se divide, tal como uma bomba relógio. O envelhecimento acontece quando as células param de se dividir. O telómero. É este o relógio que conta os minutos da nossa vida. Em janeiro de 1998, as ações de uma empresa de biotecnologia dispararam e as transações tiveram de ser suspensas. Isto aconteceu porque tinham vindo a público notícias que essa empresa teria descoberto o remédio da imortalidade. Essa investigação estava a ser realizada na Universidade do Texas, em conjunção com essa companhia. O professor Jerry Shea ensina na universidade e é consultor nessa empresa. O professor Shea conseguiu aumentar a longevidade das células humanas ao ampliar o comprimento do telómero através da engenharia genética. At this point, we are sufficiently pleased that the cells have divided so much beyond what anybody has ever been able to do by any other mechanism, by any other gene or any nutritional factor, that we believe we're looking at a very basic mechanism of action. Os investigadores recorreram a uma enzima que já existia nas células humanas, mas que não estava ativada.
Essa enzima é a telomerase, um mágico que consegue aumentar a longevidade de uma célula. O gene que a codifica localiza-se no cromossoma 5. A telomerase pode inverter o sentido do relógio. Pode restaurar o comprimento original do telómero. Contudo, a telomerase funciona principalmente nas células reprodutivas, tais como os espermatozoides e os óvulos. Isto acontece para haver a certeza que os telómeros, que são transmitidos aos descendentes, não ficam mais curtos. Por outro lado, nas células somáticas, a telomerase normalmente não funciona. Poderemos ficar imortais se conseguirmos que esta enzima funcione em todas as células do nosso corpo. Há cerca de 60 bilhões de células somáticas no corpo humano e em algumas delas o ADN é lesado pelo superóxido. Em circunstâncias normais, estas células morreriam. A telomerase adiciona telómeros às extremidades danificadas do ADN, permitindo às células manterem-se vivas. Contudo, se uma célula incompleta sobreviver, poderá ser a causa de doenças tais como o cancro. Mesmo que conseguíssemos imortalizar cada uma das nossas células, elas poderiam continuar a ser a causa da nossa morte. O sonho da imortalidade será difícil de realizar enquanto possuirmos um ADN que vai ficando mais curto de cada vez que as células se dividem. Kajimaya é um velho ritual de Okinawa. Nesse ritual, as pessoas, quando celebram o seu 97º aniversário, devem atravessar 7 cruzamentos e 7 pontes. Isto simboliza a travessia do rio Styx, um ensaio para a passagem para o outro mundo. As pessoas que ladeiam a estrada aproximam-se da idosa para lhe tocarem e dizerem que gostariam de ter a mesma sorte. Com este ritual, os habitantes do Okinawa, a Ilha da Longevidade, aceitaram o facto que há um limite para a vida, mas também continuaram a transmitir a vida de uma geração para a seguinte desde tempos imemoriais. Por que é que não é possível para os seres humanos tornarem-se imortais? A resposta está escondida no processo de evolução da vida até aos nossos dias. Todos os seres vivos acabam por morrer. Este não foi um facto predestinado quando surgiu a vida na Terra. A vida explorou 2 formas de viver ao longo do caminho da evolução. Há a via dos bacilos do cólon e a via das leveduras. Os bacilos, ao contrário dos seres humanos, têm um ADN em forma de anel sem fim. Por isso não há preocupações com a diminuição do comprimento do telómero. O bacilo escolheu o caminho da imortalidade ao dividir-se sem fim, dando origem a uma cópia exata do ADN aos seus descendentes. Por
outro lado, as leveduras possuem um ADN linear, tal como os seres humanos. O ADN linear tem telómeros nas suas extremidades, por isso há o perigo da vida ter um limite. Por que motivo escolheram as leveduras o ADN linear? Foi conduzida uma experiência na qual o telómero de uma levedura foi apagado através da engenharia genética. O resultado foi que o ADN da levedura tomou a forma de um anel, tal como os dos bacilos. Contudo, ficou incapaz de fazer algo muito importante. Antes da levedura se reproduzir sexuadamente, há um rearranjo dos genes dos progenitores. Desta forma, a descendência tem um conjunto de genes diferente do dos pais. A este rearranjo chama-se recombinação homóloga. Uma levedura normal alinha o ADN de ambos os pais ao unir os telómeros em ambas as extremidades. Contudo, a levedura sem telómeros não é capaz de efetuar a recombinação homóloga. Isto deve-se ao facto dos telómeros terem de funcionar como pontos fixos para que o ADN dos pais entre em contacto um com o outro. Quando o ADN dos pais se aproxima, o ADN da mãe é capaz de se misturar com o do pai. Depois, há o rearranjo de parte dos genes e volta à posição inicial. Ao repetir este processo, pode ser transmitido às gerações seguintes combinações genéticas diferentes. O telómero é uma espada de dois gumes, possibilitando à geração seguinte ter novas opções graças à recombinação homóloga, mas ao mesmo tempo limitando a nossa longevidade. As espécies que escolheram o ADN linear abandonaram a possibilidade de se tornarem imortais. Contudo, transmitiram às gerações seguintes novas combinações de genes e eventualmente evoluíram para formas mais complexas, multicelulares, originando as diferentes espécies que existem atualmente no nosso planeta. Em simultâneo, aconteceu outro evento muito importante no que concerne à vida. As espécies multicelulares passaram a ter tanto células somáticas como reprodutoras. Podemos ver essa primeira fase neste animal unicelular, o paramécia. Tem um macronúcleo e um micronúcleo, ambos com o mesmo ADN. O macronúcleo é equivalente às nossas células somáticas e o micronúcleo às células reprodutoras. Enquanto uma espécie estiver viva, o seu ADN não consegue evitar sofrer danos. O paramécia utiliza apenas um macronúcleo para existir e tenta proteger ao máximo o micronúcleo de sofrer danos. Isto significa que o macronúcleo se tornou responsável pela longevidade. Através da reprodução sexuada, o ADN cuidadosamente protegido no micronúcleo é transmitido à geração seguinte.
foi instalada uma bomba relógio nas células dos organismos multicelulares chamada telómero. Por outro lado, as células reprodutoras foram dotadas com a telomerase, uma enzima que aumenta a longevidade de uma célula. Através da reprodução sexuada, as células reprodutoras são libertadas dos corpos dos pais antes da bomba relógio disparar. As células somáticas dos pais estão programadas para morrer depois de libertarem as células reprodutoras. Contudo, o período que cada espécie vive depois de desempenhar tal tarefa varia. Os genes abençoaram-nos com um longo período de vida para podermos passar com a nossa descendência. Imortalidade é o sonho do género humano. Quando descodificarmos o molde do envelhecimento e da morte, inscrito nos nossos genes, descobriremos que estamos forçados a aceitar o facto que o nosso sonho não pode ser realizado para os seres humanos. Para além disso, vendo a levedura e o paramécia, sentimos que os nossos antepassados escolheram a morte como destino. Este caminho deixa aos nossos descendentes uma nova combinação de genes e a diversidade das espécies em vez da imortalidade. Todos fazemos os possíveis para vivermos a nossa vida plenamente no tempo limitado que nos é concedido para o fazermos, à medida que continuamos a proporcionar novas possibilidades às gerações seguintes. Hoje é o dia da maré de primavera, quando uma vez por ano um grande grupo de lulas aparece. Pela primeira vez, Zenei decidiu deixar que o seu neto o ajudasse a apanhar as lulas, utilizando o método tradicional. Zenei encaminha as lulas para perto das redes, onde Shigeki está à espera. Mas uma vez que Shigeki não está ainda familiarizado com os hábitos das lulas, ele consegue apanhar muito poucas, apesar da assistência que lhe é dada pelo avô. Apesar de ser normalmente um homem calmo, Zenei repreende duramente o seu neto. Zenei dedicou toda a sua vida a aprender os segredos do mar. Agora só pensa em transmitir os seus conhecimentos a Shigeki enquanto puder. O relógio conta todos os minutos de vida. É este o destino dos seres humanos. No passado, os nossos ascendentes abandonaram a imortalidade e escolheram o caminho que lhes permitiu proporcionar novas oportunidades às gerações seguintes. Nós somos os filhos das espécies que escolheram esta forma de viver. Os nossos genes abençoaram-nos com um relógio que continua a funcionar mesmo depois de termos deixado descendência. Por isso, somos capazes de transmitir a nossa vida enquanto vemos o potencial dos nossos genes na geração seguinte, até chegar o dia em que o nosso relógio vai deixar de funcionar.